E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou responder uma pergunta que fazem o tempo todo aqui no canal. Qual é melhor, 3ds Max ou SketchUp? Essa pergunta fazem o tempo todo aqui no canal. Quase todo dia a gente abre e tem gente perguntando: Diogo, qual você prefere, 3ds Studio Max ou SketchUp? Diogo, qual você usa mais? Qual é o melhor? Enfim, e só para ficar claro, eu uso os dois, tanto o SketchUp quanto o 3ds Studio Max aqui no escritório. Cada um tem suas peculiaridades, para cada trabalho a gente utiliza um software diferente e muitas vezes a gente utiliza os dois. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas antes da gente começar esse comparativo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um íconezinho aqui nesse canto, clica lá, assina, ativa a notificação e aproveita e já deixa o seu like, isso daqui é super importante. Então vamos lá, vamos começar esse comparativo. A gente vai estabelecer 8 parâmetros de comparação entre esses dois softwares. Então vamos lá. Primeiro parâmetro, funcionalidade. O SketchUp é um software super completo, tem bastante coisa, mas não se compara com a quantidade de funcionalidade que o 3ds Studio Max possui. O 3ds Studio Max ele possui ferramentas de mecânica de fluido para você simular água, por exemplo. Ele possui ferramentas de animação, coisa que o SketchUp é muito simples em animação. Renderizadores, cara, o 3ds Studio Max possui 4 ou 5 renderizadores nativos dele. Então na hora que você instala o 3ds Studio, ele já vem com 5 renderizadores, um melhor que o outro. O SketchUp não vem com nenhum. Em termos de funcionalidade, com certeza o ponto vai para o 3ds Max. Ele é muito mais completo. Segundo ponto, dificuldade. O que eu quero dizer com dificuldade? Quão fácil é de se trabalhar com o software. E nesse ponto o 3ds Studio Max ele com certeza perde, porque ele tem uma interface super complexa e ele tem muito recurso, isso assusta as pessoas e ele é sim mais difícil de usar do que o SketchUp. O SketchUp, cara, ele é super fácil, acho que em uma semana, se você ficar estudando, em uma semana você já começa a produzir maquete eletrônica, ele é muito facinho de usar. Nesse quesito, dificuldade, com certeza o SketchUp ganha por ser um software muito mais amigável, a interface dele é mais amigável e a forma de se trabalhar com ele é muito mais amigável. Então, sem dúvida, o SketchUp ganha no quesito dificuldade. Mas olha, é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Isso a gente está falando daquela curva de aprendizado, né? Então a curva de aprendizado do SketchUp é bem mais suave. O começo do SketchUp é bem menos doloroso. No 3ds Max, o começo é um pouco mais doloroso, né? A curva de aprendizado dele é um pouco mais inclinada. Ele é mais doloroso, mas depois que você superou isso daqui, cara, ele fica facinho de usar. E aí você perde o medo daquela interface ter 1 milhão de botão, 1 milhão de funcionalidades, só que a gente não precisa utilizar tudo aquilo. Se a gente utilizar 10%, tá excelente. Então tem isso, você vencendo essa curva de aprendizado, ele fica fácil. Mas enfim, eu acho que o ponto vai para o SketchUp, sim. Terceiro ponto aqui do nosso comparativo, qualidade dos blocos. Se você olhar para o 3D Warehouse do SketchUp, tem bloco demais. Então no quesito quantidade, o SketchUp é imbatível. Com certeza o SketchUp ganha na quantidade de blocos. Tem muito bloco disponível para SketchUp. Agora, no quesito qualidade, aí sem dúvida nenhuma, o 3ds Studio Max ganha, tá? As bibliotecas disponíveis para 3ds Studio Max são muito melhores. Dá uma olhada nos sites da Evermotion, no site do Model Plus Model, você vai ver a qualidade daqueles blocos, é sensacional. E aí você olha para os melhores blocos de SketchUp. Cara, os melhores blocos de SketchUp são para 3ds Studio Max. Se o camarada foi lá e ele converteu para SketchUp, só que aí os materiais não são os mesmos. Em termos de qualidade de bloco, sem dúvida nenhuma, esse ponto vai para o 3D Studio. Quarto quesito, velocidade de modelagem. Olha, o 3D Studio Max, ele possui diversas ferramentas de modelagem. Então a gente consegue modelar a mesma maquete de diversas formas distintas no 3D Studio Max. Ele possui inclusive ferramentas de alvenaria paramétrica, então você consegue definir a espessura da alvenaria, você consegue definir a altura da alvenaria. Você se arrependeu depois, você consegue alterar isso. Você coloca uma janela, você consegue mudar a janela de lugar e a abertura acompanha. É sensacional. Mas o SketchUp possui aquele método de modelagem dele que lembra muito uma modelagem poligonal, que você pega a face, você vai extrudando. Na hora que você entende esse método de modelagem do SketchUp, cara, aí a velocidade é muito alta. Então, em termos de velocidade de modelagem, o SketchUp ganha. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas aí os prós, eles
modelam super rápido no 3D Studio. Sem dúvida, tá? O que a gente está falando aqui é na média dos usuários. Eu acredito que na média dos usuários, a modelagem no SketchUp é mais rápida. Aqui no estúdio a gente faz muito isso, a gente modela a parte de arquitetura, que é alvenaria, forro, piso, a gente modela essa parte de arquitetura no SketchUp e depois exporta para o 3D Studio. A qualidade dos blocos é um ponto que nos leva a exportar a maquete para o 3D Studio. Então a gente modela no SketchUp, que é rapidão, exporta para o 3D Studio, que aí coloca aqueles blocos de altíssima qualidade e renderiza lá. Mas a gente já fala de renderizador daqui a pouco. O quinto critério, velocidade de renderização. Olha, o V-Ray 3.6 para SketchUp, que é a última versão que lançaram agora, estou gravando esse vídeo no dia 18 de abril de 2018, a última versão do V-Ray para SketchUp é a 3.6 e ele renderiza super rápido, tá? Comparado com as outras versões do V-Ray para SketchUp, ele renderiza super rápido. Mas o V-Ray, ele foi feito para o 3D Studio. O mecanismo do V-Ray é otimizado para o 3D Studio. Então, se você renderizar a mesma cena no 3D Studio e no SketchUp, a cena do 3D Studio é mais rápida. Então, o porquê disso eu não sei te dizer, mas eu acredito que seja pelo fato do V-Ray ser otimizado para o 3D Studio. Ou a comunicação entre os dois é mais veloz, a parte de exportar a cena, não sei. Mas o V-Ray, ele é mais rápido no 3D Studio. Esse critério, sem dúvida, o ponto é do 3D Studio. Sexto critério, viewport. A viewport do SketchUp, eu não sei qual é o problema, mas aquele negócio é travado, cara. Se você tem uma placa de vídeo no seu computador, uma placa de vídeo decente, já vai melhorar bastante a viewport do SketchUp. Mas dali a pouco, cara, se você começar a carregar um pouco mais a tua maquete, ela vai travar. E essa é a minha maior crítica aos caras da Trimble, né? Antes era a Google, agora a Trimble. A viewport do SketchUp é ruim. E na viewport do 3D Studio Max não tem isso, cara. A maquete gira totalmente fluida. Isso com uma placa de vídeo simples, ela já vai fluir numa boa. Agora, se você tiver uma placa de vídeo parruda, cara, parece videogame negócio, assim, flui numa boa. Então, esse quesito aqui, viewport, sem dúvida nenhuma, o ponto vai pro 3D Studio Max e fica aqui minha crítica. Galera da Trimble, melhora essa viewport do SketchUp, porque ela é muito ruim, cara. Animação. O SketchUp possui ferramentas de animação muito legais. Aquelas transições de cena, aquilo ali é muito fácil de se fazer. Aquilo ali levou essa possibilidade para o mundo da arquitetura. Mas é só isso. É só isso. Você não consegue animar mais nada. Você não consegue fazer uma pessoa andando, você não consegue fazer um carro andando, não tem nada disso. Aí você pode argumentar, mas existem plugins que fazem isso. Mas nativamente, o SketchUp não vem preparado para animação. As ferramentas de animação dele são muito simples. Ao passo que as ferramentas de animação do 3D Studio, cara, são ferramentas profissionais. A galera desenvolve filme no 3D Studio. Você consegue fazer animação de carro, você consegue fazer animação de câmera, voo de pássaro, animação de caractere, cara. Então, as possibilidades de animação com o 3D Studio são animais. Se você já viu nossos cursos de V-Ray, você percebeu que eu não falo nada de animação. E eu não falo porque renderizar a animação no V-Ray é muito difícil, demora muito, então é uma coisa que eu nem toco no assunto. Mas agora, com o Lumion, mudou completamente isso. Você já consegue renderizar a animação, fica numa qualidade legal em pouco tempo. A animação voltou, né? Voltou pro Trend Topics aqui, cara, voltou. E aí as animações de 3D Studio são incríveis. Tem uma animação que eu mostro aqui que eu acho incrível, uma animação de um carro, e não foi feito no SketchUp, porque tem animação de carro, tem animação de caractere, aquilo ali com certeza foi feito em outro software, ou 3D Studio ou Maya. Se eu não me engano, ela foi feita em 3D Studio, aquela animação. E depois o cara exportou para o Lumion e renderizou lá. Esse workflow funciona perfeito, tá? Você cria tudo no 3D Studio, exporta para o Lumion e renderiza no Lumion. Filé, cara, fica top. Então, sem dúvida nenhuma, esse ponto vai para o 3D Studio. E por fim, o último critério aqui do nosso comparativo, plugins. O SketchUp tem plugin pra caramba. Você entra naquele repositório Extensions Warehouse, tem uma pancada de plugin de terceiro que não tá lá também. Em termos de quantidade, o SketchUp tá avançando, mas em termos de qualidade, aí fica complicado comparar, né? O 3D Studio também tem muito plugin, então em termos de quantidade de plugin, não sei dizer aqui se o SketchUp já passou em quantidade, tá? Porque o 3D Studio também tem bastante quantidade de plugin. O problema é que ele sofreu umas alterações a partir da versão 2012 do 3D Studio, ele sofreu umas alterações, então um monte de plugin parou de funcionar nas novas versões. Isso existe no 3D Studio, existe no SketchUp também, mas isso é mais evidente
no 3D Studio. Agora, em termos de qualidade, cara, a gente vê uns plugins para 3D Studio, assim, incríveis. Aqueles Fênix, plugin de fogo, plugin de fluido, plugins de pelos, cabelos, plugins de animação e plugins de renderização. Vai comparar os renderizadores que estão disponíveis para 3D Studio e os renderizadores que estão disponíveis para SketchUp. Essa competição vai ficar acirrada. Eu acho que em termos de qualidade, os plugins do 3D Studio são mais profissionais. Mas em todo caso, eu vou considerar esse quesito aqui empatado. Então deixa eu dar o meu parecer final aqui. Claramente o 3D Studio ganhou esse comparativo. Só que esse comparativo não dá para você decidir qual software você vai usar. Porque se você quer atingir esse nível de qualidade, o SketchUp é muito melhor, porque ele é fácil de usar, ele tem renderizador de boa qualidade para ele tem uma velocidade decente. Então, para atingir esse nível de qualidade, o SketchUp é melhor. Agora, para atingir esse nível de qualidade aqui, aí o 3D Studio é melhor. Só que, para você ganhar isso daqui, cara, é difícil. Ele é mais complicado de se usar, os plugins são mais profissionais, então você tem que se dedicar mais, tem que gastar mais tempo para conseguir uma melhora dessa. Mas no final, o que importa é a qualidade do trabalho. Então, se você esquecer todo esse comparativo que a gente fez aqui e for pensar somente em termos de qualidade de trabalho que você vai entregar, de trabalho final, você pega o melhor cara que desenvolve maquete em SketchUp do mundo e o melhor cara que desenvolve maquete de 3ds Max no mundo, a maquete do 3D Studio vai ser melhor. Os blocos são melhores, porque os renderizadores são melhores, porque as ferramentas são melhores, tá? Então, em termos de qualidade final, 3D Studio Max, ele é melhor. Só que você precisa ponderar o que é que você precisa para o seu negócio. Pode ser que para você o SketchUp seja o ideal. Pode ser que para você o 3ds Max seja o ideal. A pergunta final aqui. Diogo, qual você prefere? Cara, eu comecei a trabalhar com maquete eletrônica faz muito tempo. O primeiro software que eu usei foi o 3D Studio, tá? Então, eu tenho um carinho enorme pelo 3D Studio. É o software que eu comecei utilizando aqui na 3M, foi o 3D Studio. Então, eu tenho uma intimidade com o 3D Studio, eu tenho um carinho pro 3D Studio muito grande. Na minha casa, de final de semana, quando eu quero desenvolver um trabalho para mim, qual que eu uso? Eu uso 3D Studio. Mas eu reconheço a dificuldade de uso dele, eu reconheço que muitas vezes o workflow dele é complexo demais e muitas vezes o SketchUp pode ser uma melhor opção. Beleza? Então se você quiser saber mais sobre 3D Studio e SketchUp, entra lá na nossa loja que tem curso de modelagem e curso de V-Ray, tanto para 3D Studio quanto para SketchUp. Beleza, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, assinar o nosso canal e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.